Seja bem-vindo, querido, à nossa segunda aula do Formação de Discípulo 1. Hoje o tema da nossa aula é Salvação em Jesus. E o nosso propósito central dessa aula é levar você a entender que o único caminho para voltarmos ao centro do propósito eterno de Deus é através de Jesus. Jesus é o plano de salvação para a vida do homem. Você precisa saber quem é Jesus, o que ele fez, como ele fez, para que você possa retornar ao propósito eterno de Deus para a sua vida. Vamos aprender hoje sobre essa verdade espiritual, aquilo que Deus tem para nós e como que ele concretizou esse propósito na minha e na sua vida. Então, o propósito original de Deus é eterno e antecede ao pecado. Por isso, sabemos que Deus não criou o homem para ser salvo, mas sim para o seu propósito eterno. Nós precisamos entender que o único meio para voltarmos a esse propósito eterno de Deus é o plano de Jesus Cristo. É aquilo que Cristo fez por mim e por você. Por isso, na nossa caminhada, nós precisamos entender que o projeto dele, que o projeto de Deus para a nossa vida, essa conversão, essa salvação, é nos levar de volta para o propósito original dele. O primeiro anúncio de salvação se encontra lá em Gênesis capítulo 3, verso número 15. Deus ele anunciou desde o Gênesis a vida de um descendente humano que destruiria a autoridade de Satanás. Quando o homem desobedeceu e caiu, Deus não foi surpreendido. O plano da vinda de Jesus, a sua morte salvadora, já estavam preparados e definidos antes mesmo da fundação do mundo. Nós precisamos compreender que o nosso Deus é um Deus que sabe de todas as coisas e Ele está preparado para nos socorrer. Ele está preparado com o seu plano para nos resgatar. E foi isso que Ele fez através de Jesus Cristo. Então, o nosso próximo passo é aprender sobre a vida e a obra de Jesus. Primeira coisa que você precisa entender na sua caminhada de fé: Jesus é Deus. Jesus Cristo é o próprio Deus soberano, eterno. Jesus Cristo é o Deus encarnado. Antes de mim, antes de você, antes de Maria, antes de cada ser existente, Jesus, como Deus, já existia eternamente. Se você ler Colossenses capítulo 1, verso número 15 ao 17, se você ler Colossenses capítulo 2, verso de número 9 e Hebreus capítulo 1, verso de número 1 ao 3, você vai encontrar essas afirmativas. Jesus é Deus. Preste bem atenção, você precisa entender esse segundo ensino que a nossa apostila traz. O texto diz para nós que Jesus se fez homem. Preste bem atenção, o verbo eterno assumiu a forma de homem. Se você for lá para Filipenses, capítulo 2, verso de número 6 ao 9, Paulo vai dizer isso à igreja de Filipe. Preste bem atenção, ele se encarnou pela ação do Espírito Santo no ventre de Maria, nascendo sem contaminação nenhuma de pecado. Uma parte do ser divino se fez filho de Deus e filho do homem. Uma outra realidade que precisa estar claro na nossa vida é que Jesus se tornou um propósito de Deus para nós. Jesus nunca pecou. Tudo que ele fez na terra, fez como um homem cheio do Espírito de Deus. Ele assumiu as limitações humanas para depender do Espírito Santo. Ele deixou o exemplo do seu caráter, que é a sua santidade. Ele nos deixou o exemplo das suas obras, que são as curas, os sinais, as maravilhas, o ensino, a pregação. Todas essas realidades fazem parte do propósito de Deus para nós. Por isso, quando nós olhamos para Jesus, nós enxergamos o propósito de Deus. Talvez você se pergunte: pastor, qual é o propósito de Deus para a minha vida? Olhe para a vida de Jesus. Olhe para aquilo que Jesus fez. Olhe para o caráter de Jesus. E você entenderá que essa é a realidade de Deus para a sua vida. Esse é o propósito de Deus para você. O tópico 4 da nossa lição, aí na sua apostila, diz o seguinte: Jesus morreu pelos nossos pecados. Entenda, meu querido, que por um só homem entrou o pecado
E esse homem se chamava Adão. E por um só homem pode sair o pecado. E esse homem se chama Jesus. Isaías 53, o verso de número 5 e 6 fala um pouquinho sobre essa realidade. Quando Jesus entrega a sua vida por causa da minha e da sua vida. Ele entrega em favor de nós. Ele toma sobre si os nossos pecados. Ele toma todo o castigo sobre a sua vida ali na cruz do Calvário, para que eu e você hoje tivéssemos paz, para que hoje eu e você pudéssemos nos aproximar de Deus. Então nós precisamos entender que Jesus morreu no nosso lugar. Por um só homem entrou o pecado, Adão, e por um só homem o pecado se desfaz, o pecado perde o seu poder, e esse homem se chama Jesus de Nazaré. O tópico 5 da nossa lição fala que Jesus ressuscitou para nos dar nova vida. Sabe, a ressurreição de Jesus é a nossa vitória sobre o pecado, sobre a morte e sobre o diabo. O poder de Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos fez com que eu e você pudéssemos desfrutar de uma nova vida. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, verso de número 17, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que todas se fizeram novas. Então nós temos a oportunidade de experimentar esse nascimento de novo no nosso espírito, porque Jesus ressuscitou. Talvez se ele não tivesse ressuscitado, eu e você estaríamos mortos espiritualmente. Mas o fato de Jesus ter ressuscitado dentre os mortos, eu e você temos uma nova oportunidade. Eu e você podemos viver uma nova vida em Cristo Jesus. O sexto ensino da nossa lição é que Jesus foi exaltado aos céus. Preste bem atenção. Jesus sempre foi Deus, mas após a sua morte e ressurreição, como homem, ele reassumiu a sua posição soberana. Ele reativou os seus atributos divinos. Por isso, em Cristo eu e você também fomos exaltados. Legalmente nós temos autoridade e vitória no mundo espiritual. Jesus ele foi exaltado ao céu. Se você for para Efésios capítulo 1, verso de número 20, você vai ver essa realidade descrita por Paulo. Efésios capítulo 2, verso de número 6, você também vai ver Paulo declarando essa realidade. Por isso entenda, querido, que nós estamos em Cristo e legalmente nós somos vitoriosos neste mundo. E por fim, o tópico 7 da nossa apostila diz que Jesus voltará. Se você for para Apocalipse capítulo 1, verso de número 7, há essa afirmação. O Evangelho de Mateus, no capítulo 24, o verso 29 ao 31, também há essa afirmação. Preste bem atenção. A volta de Jesus como Deus homem é tão real quanto a sua primeira vinda. Jesus voltará até nós e agora não mais com o objetivo de morrer numa cruz, mas sim como rei para arrebatar a sua igreja. A segunda vinda de Jesus é a marca da conclusão do plano de salvação, dessa restauração completa do reino, do propósito original de Deus. Jesus ele estará aqui presente na nossa vida, ele virá nos buscar, resgatar a sua igreja e eu tenho convicção, querido, que eu e você estaremos juntos nesse arrebatamento. Jesus ele veio, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou, voltou aos céus, mas como a palavra do Senhor diz, ele voltará. E nessa volta, ele levará consigo a sua igreja, o povo que ele escolheu, o povo que foi fiel a ele até o fim, o povo que foi conhecedor da verdade e viveu essa verdade na sua vida. A ressurreição e o arrebatamento da igreja são manifestações de salvação completa que temos em Cristo Jesus. Essa será a manifestação da ressurreição de Jesus num corpo físico. A Bíblia, ela chama também esse fato de glorificação. A volta de Jesus é o fundamento para a nossa esperança. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Em outra oportunidade nós vamos falar um pouco mais profundo sobre essa realidade. Mas eu quero que você entenda que nós precisamos entender o plano de salvação para que possamos viver todas as etapas desse plano de forma íntegra, de forma
real na nossa vida e na nossa história. Que Deus te abençoe, que Deus continue derramando graça sobre a tua vida. Nós encerramos aqui a parte 1 dessa aula e vamos daqui a pouco para a parte 2. Graça e paz, queridos, sejam bem-vindos ao curso de formação de discípulo 1. Você está aqui na segunda aula desse curso, a segunda parte dessa aula, Salvação em Jesus. Eu quero que você abra a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 1, verso de número 5 e 6, onde o texto diz assim para nós: e a parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Também quero que você abra em Efésios capítulo 1, verso de número 7, que diz assim: no qual temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. O sacrifício do sangue de Jesus nos liberta de todo o domínio do pecado, da morte e do diabo, e permite que voltemos à presença de Deus e ao seu propósito eterno. O preço do pecado era muito alto e exigiu o derramamento do sangue de Jesus, que recebeu sobre ele os nossos pecados e a nossa morte no espírito, na alma e no corpo. A nossa morte espiritual, emocional, física e eterna. Entender o porquê Jesus morreu, o porquê ele derramou o seu sangue como sacrifício em nosso lugar, ou qual o poder espiritual do sangue derramado, são as respostas que nós encontraremos nessa lição hoje. Então eu te convido a mergulhar nessa jornada. Bom, vamos entender então o porquê Jesus morreu na cruz do Calvário derramando o seu sangue e qual é a importância desse derramamento de sangue no mundo espiritual. Para isso nós precisamos entender o princípio substitutivo, do sacrifício substitutivo. Por que Deus nos mostra a necessidade de um sacrifício para o perdão dos nossos pecados? Nós temos que lembrar que Deus, ele age em legalidade, ele é perfeitamente justo e o reino espiritual, ele tem as suas leis espirituais. A justiça de Deus exigia que a consequência do pecado, que é a morte, fosse aplicada em alguém. Ao mesmo tempo, o amor divino queria nos resgatar de volta para a sua família. Nós vemos esse princípio logo no início de Gênesis, no capítulo 3, verso de número 21. E nessa revelação bíblica nós vemos a primeira inferência de morte de um animal para que Adão e Eva fossem cobertos. Desde o princípio, Deus ensinou o homem a necessidade desse sacrifício. Ao sacrifício de um animal no seu lugar, o sacrifício de alguém que iria passar por esse processo de morte, iria experimentar a morte para que provisoriamente o pecado pudesse ser coberto quando se achegasse diante de Deus. Então, o sacrifício dos animais que Deus ensinou os homens a fazerem tem uma razão, uma proposta legal de substituição oferecida pelo próprio Deus. Era um meio provisório que Deus providenciou para que a aliança com os homens pudesse ser uma aliança real e pudesse trazer o homem, a mulher, o ser humano de volta para o propósito original. Olha o que diz em Hebreus capítulo 10, verso de número 1 e 4. Diz assim: ora, sendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas boas, jamais pode aperfeiçoar os que vêm apresentar as suas ofertas por meio dos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem de ano em ano. Verso 4. Pois é impossível que o sangue de touros e de bodes apague os pecados. Essas alianças foram anúncios proféticos da aliança perfeita que viria através do sacrifício definitivo de Jesus na cruz do Calvário. Então, através da nova aliança, aliança eterna, aliança de salvação, nós hoje não precisamos mais matar animais, mas
Preste bem atenção. Jesus precisou morrer na cruz do Calvário de forma legal para que eu e você pudéssemos experimentar essa realidade que hoje nós estamos vivendo. Por que o sangue? Por que o sacrifício em nosso lugar tinha que ser com derramamento de sangue? Porque os pecados são perdoados somente pelo derramamento de sangue. Hebreus 9:22 diz assim: e segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. Sem o derramamento de sangue, não há perdão. Sangue expressa vida. Se o sangue de algum animal ou de algum homem é derramado, a vida está sendo derramada. E ali está havendo morte. Está havendo morte, e morte tem a ver com o preço do pecado que foi pago. Se o sangue de um homem é derramado e a morte física ocorrer, a pessoa estará separada da dimensão terrena para a dimensão eterna. Por isso, o sangue tem um grande significado no mundo espiritual. Uma aliança de sangue é uma aliança que determina qual reino espiritual uma pessoa está se oferecendo para a eternidade. Por isso, havia a necessidade de alguém derramar o sangue pelos nossos pecados. Por que o sangue de Jesus? A palavra de Deus em Hebreus 9:11 diz assim: mas Cristo, vindo como sumo sacerdote dos bens já presentes, por meio do tabernáculo maior e mais perfeito, não erguido por mãos humanas, isso é, não dessa criação. O sangue dos animais era provisório, não podia resolver o problema do pecado humano definitivamente. Podia cobrir por um momento, mas não podia remover definitivamente os nossos pecados. O homem é um ser trino, composto de espírito, alma e corpo. O animal não podia experimentar essa morte trina. Além disso, o pecado entrou na humanidade pelo homem. E somente um homem poderia cumprir o pagamento derramando o seu sangue. Mas quem poderia derramar este sangue? Deveria ser um sacrifício válido para satisfazer a justiça de Deus. Somente um inocente, sem pecado, sem culpa, teria autoridade e legalidade para tomar o nosso lugar, o lugar dos condenados. Era preciso um segundo Adão na terra. Jesus então nasceu sem pecado, sem culpa, por meio de Maria, gerado pelo Espírito Santo de Deus. E o sacrifício de Jesus naquela cruz é o que Deus providenciou para que pudéssemos definitivamente sermos substituídos. Uma substituição legal, uma substituição definitiva, para que eu e você pudéssemos experimentar aquilo que Deus tem para nós, que é uma nova vida. Então, a partir de Cristo, eu e você somos salvos do poder do pecado, somos salvos do poder da morte, somos salvos do poder do diabo. É por isso que há muito poder no sangue de Jesus. Além desses textos que nós já lemos, outros textos estão aí na sua apostila que você pode ler e ser edificado com essas verdades. O sangue de Jesus, e a sua vida derramada para pagar o preço do pecado por todos nós, foi um sacrifício válido, foi um sacrifício que satisfez a justiça de Deus. O sangue de Jesus nos resgata do domínio do pecado, da morte e do diabo, e é a garantia da nossa redenção, do nosso resgate. O sangue de Jesus nos livra da condenação e da acusação maligna. O sangue de Jesus nos permite estar de volta à presença do nosso Deus e Pai e de volta para o propósito eterno que Ele tem para a nossa vida. Livres de condenação, livres de qualquer situação que nos amarra, libertos de toda a culpa. Esse é o poder que está no sangue de Jesus na minha e na sua vida. Por fim, o poder da ressurreição, como já partilhamos nas lições passadas, nós, através desse poder, podemos receber a vitória que Jesus teve em cima do pecado, da morte e do diabo. Se com ele morremos, com ele ressuscitamos. Quando Jesus ressuscitou, ele concedeu a mim e a você o direito de renascer com ele em nosso espírito. Então, pare para pensar. Diante do sacrifício de Jesus por nós, o que devemos fazer? Como valer deste sacrifício? Veremos isso na próxima lição.
que você possa ser abençoado, que você possa ser transformado, que você possa entender esse princípio tão real e presente na nossa vida, validando o sangue de Jesus que está sobre mim e sobre você. Até a próxima lição.